Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito. E hoje é algo especial, porque você vai assistir aqui palestras maravilhosas, uma entrevista muito interessante com as sumidades no direito constitucional. E tudo isso está acontecendo aqui diretamente de Natal, no 9º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Aqui a gente pretende mostrar para você como anda de forma vanguardista o direito constitucional e principalmente as garantias constitucionais e o direito fundamental. E essa é a nossa intenção aqui do programa Café com Direito. Se você não esteve presente aqui nesse congresso, você vai poder conhecer um pouquinho e ver como pensa e como anda cogitando o direito de vanguarda constitucional. É isso aí, já já a gente retorna com as entrevistas. Estamos aqui com o programa Café com Direito, debatendo conhecimento jurídico e, como eu prometi para vocês, o tema central dessa conferência é o direito constitucional, é a dignidade da pessoa humana, é tentar desmistificar ou então tentar dar mais conteúdo jurídico e também colocar a dignidade da pessoa humana no patamar que deveria e que está estabelecido na própria Constituição. E aqui ao meu lado está o professor Marcelo Novellino, que é um expert no assunto, uma sumidade, e a gente, como nosso público, são juristas, como também são pessoas que não tiveram oportunidade em graduação de conhecer o direito, mas o tema, professor, é de extrema importância para todo cidadão. Eu gostaria que o senhor conceituasse essa questão da dignidade da pessoa humana com uma visão mais contemporânea, diante do que nós já conquistamos e do que nós precisamos conquistar. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis em relação à dignidade da pessoa humana. Você definir o que é a dignidade é uma tarefa que talvez até hoje ninguém tenha conseguido fazer com precisão. É muito mais fácil nós dizermos quando a dignidade é violada do que tentar estabelecer uma definição de dignidade. A maior prova disso é que, apesar dela ter sido consagrada em várias constituições após a Segunda Guerra, em documentos internacionais, nenhum deles tenta definir a dignidade. O que nós podemos tentar fazer, e é o objetivo da minha palestra hoje, é delimitar de alguma forma o conteúdo da dignidade da pessoa humana. O que estaria relacionado a esse conceito, a essa noção, que é uma noção extremamente filosófica, é uma noção que tem uma origem moral e que foi incorporada pelo direito. Então, na verdade, definir é praticamente impossível. O que nós vamos tentar fazer é estabelecer alguns contornos quanto ao conteúdo da dignidade da pessoa humana, a partir da Constituição Brasileira de 1988. A dignidade da pessoa humana, ela necessita de um olhar especial do Estado. Como a gente poderia afirmar, ou aí eu deixo para o senhor mesmo afirmar ou não, vivemos num país democrático, de direito. Como anda o respeito, então, aqui no Brasil, hoje, nessa questão da dignidade, da concretude da dignidade? Ou num conteúdo mínimo, como já alguns gostam de falar, pelo menos no mínimo estabelecido? A meu ver, a dignidade, ao ser consagrada como fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3, ela estabelece algumas consequências no plano jurídico. Uma dessas consequências é uma imposição de dever de respeito, proteção e promoção das condições de uma vida digna. Então, quando você fala, por exemplo, no dever de respeito à dignidade do ser humano, você tem aí um dever que é imposto tanto ao Estado quanto aos particulares. O Estado, ele não pode adotar condutas, leis que violem a dignidade de uma pessoa e, da mesma forma, o particular. No que se refere à proteção, já exige do Estado medidas positivas, por exemplo, a elaboração de leis, a elaboração de políticas públicas, de programas sociais, para proteger a dignidade e para promover as condições de uma vida humana
com dignidade. Então, a meu ver, a dignidade, juridicamente falando, ela teria esses três aspectos que seriam o de respeito, o de proteção e o de promoção. Tanto o Estado quanto os particulares devem se abster de violar a dignidade de outras pessoas. E, no caso do Estado, mais especificamente, ele tem um dever de proteger a dignidade, através da edição de normas jurídicas, por exemplo, de direitos fundamentais, de legislação penal, protegendo as dimensões da dignidade, e de promover condições para uma vida digna. De que maneira? Através, por exemplo, de direitos sociais, como acesso à saúde, à educação, como uma assistência social às pessoas extremamente pobres, que são algumas medidas que a Constituição concretiza e que estão diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana. O Estado liberal, com essa filosofia ou com a ideia do Estado mínimo, contribuiu para mitigar a dignidade da pessoa humana, essas garantias, como você citou, a saúde e principalmente a questão do investimento na educação? Eu diria que o Estado mínimo, ele apenas realiza uma das dimensões da dignidade da pessoa humana com plenitude, que seria a dimensão da liberdade. A dignidade é como se ela fosse um diamante multifacetado, ela tem várias dimensões. A liberdade é uma dessas dimensões. A meu ver, o Estado social, ele fica a dever no que se refere exatamente à promoção das condições de uma vida com dignidade, que seriam os direitos sociais. Nesse aspecto, me parece que o Estado social seria um Estado que promove mais a concretização da dignidade da pessoa humana. Então, sem dúvida, o Estado liberal, ao adotar essa postura, principalmente no âmbito econômico, de um Estado mínimo, ele acaba não contribuindo muito para a realização e concretização da dignidade em todas as suas dimensões, principalmente nessa dimensão da promoção das condições de uma vida digna. Tem um autor que tem uma frase muito interessante, chamado Isaiah Berlin, onde ele diz o seguinte: você fornecer direitos políticos ou salvaguardas contra o Estado a homens analfabetos, seminus, desnutridos, doentes, é zombar de sua condição. Porque essas pessoas precisam, antes de tudo, de ter o acesso à educação e a prestações de saúde, porque senão eles não vão poder usufruir dessas liberdades. Então, essas liberdades que o Estado liberal prega, elas pressupõem determinados direitos, que são exatamente os direitos sociais. E que, no caso específico do Brasil, trazendo para a realidade, a gente não tem esse mínimo garantido. E aí você já querer partir para algo mais, onde o cidadão brasileiro já tenha consciência e condições de escolha, de liberdade, não dá para se falar em liberdade com a situação em que o Brasil vive hoje, com boa parte do cidadão, que é consumidor, mas não é cidadão. Então, eu agradeço a sua participação, mas eu gostaria de finalizar com uma pergunta bem doutrinária. Dignidade da pessoa humana é um princípio ou é uma garantia fundamental? Olha, a meu ver, do enunciado normativo que nós temos na Constituição, no artigo 1º, inciso 3, nós podemos extrair pelo menos 2 mandamentos. Uma metanorma, que seria a dignidade como critério de interpretação de outras normas do ordenamento jurídico, e um princípio jurídico, que é esse que impõe o dever de respeito, proteção e promoção. Então, a meu ver, não que a dignidade em si seja um direito fundamental, mas da consagração da dignidade na Constituição decorre um princípio, que é chamado de princípio da dignidade da pessoa humana, que ele vai impor um dever de respeito, promoção e proteção da dignidade. Ele não vai conceder dignidade à pessoa, mas ele vai impor que o Estado proteja e promova a dignidade das pessoas. Então, a meu ver, é um princípio. O nosso legislativo, ele está priorizando esse princípio? Eu acho que ele concretiza em grande medida. Eu acho que hoje nós estamos numa fase bastante avançada, nós temos uma legislação em termos de dignidade da pessoa humana que eu acho bastante razoável. É claro que nós temos problemas, principalmente no aspecto orçamentário, para que os direitos sociais possam ser efetivados em sua plenitude. Mas esse não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema que hoje a grande maioria dos países atravessa. Então eu acho que a gente está numa fase razoável e que tende a melhorar bastante, principalmente com o crescimento econômico. Muito obrigada.
Café com Direito, informação e cidadania para você. E eu estou aqui, né, diante de uma pessoa que também tem esse papel, desenvolve esse papel brilhantemente na área de direito eleitoral. Né? Estou falando de Rui Samuel Espíndola, que irá falar para a gente um pouquinho sobre a repercussão, né, do julgamento que houve no STF em relação à lei da ficha limpa, que foi uma conquista, né, de incentivo popular, mas que traz grandes repercussões. E esse julgamento teve essa grande repercussão. E a pessoa adequada para falar sobre essa repercussão está aqui, e é ele que vai nos responder essa pergunta. Bem, o julgamento de 23 de março do STF, por 6 votos a 5, esclareceu uma situação de dúvida criada artificialmente, lesivamente à segurança jurídica nacional pelo TSE. Se definiu apenas que a lei ficha limpa não teria aplicação às eleições de 2010 devido ao princípio da anterioridade da lei eleitoral. Ela fora produzida no mesmo ano em que se deram as eleições, portanto, não poderia ser aplicado. E a dúvida que se criou no TSE em junho de 2010, dia 10 de junho de 2010, a lei foi promulgada dia 4, sancionada, publicada dia 4 de junho, e 6 dias depois o TSE, assodadamente, apressadamente, sem a devida reflexão, respondendo a uma consulta de parlamentares, portanto, nem sequer fora um debate judicial, um precedente que veio dos TREs ao TSE, em debate jurídico, em contraditório, onde concorreriam opiniões do Ministério Público e dos advogados das partes em conflito. O TSE apressou-se ao ponto e, num voto do ministro Carvalho, seguido pela maioria da corte, que o TSE são 7 ministros, entendeu-se, para o espanto de quem estuda com seriedade o direito constitucional e o direito eleitoral, entendeu-se que, na hipótese em comento, lei de inexigibilidades, não se aplicaria o artigo 16 da Constituição, que diz que, no ano da eleição, não se aplicariam leis, deturpando-se no voto, ao meu ver, com todo respeito, mas criticamente o digo, no voto do ministro Carvalho, deturpando-se o conceito de processo eleitoral, que estava muito bem desenhado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na opinião de constitucionalistas e eleitoralistas. Entende-se e entendeu-se sempre muito bem que o processo eleitoral compreende 3 fases distintas. A fase pré-eleitoral, que é a fase da inscrição de candidaturas, onde as pessoas que estão com condições de elegibilidade e não tenham situações de inegibilidade apresentam as candidaturas. Essas candidaturas apresentadas são precedidas de convenções partidárias que escolheram os seus candidatos. Depois há o período da propaganda eleitoral e ao dia da votação, que é a propriamente dita a votação. Depois da votação, a promulgação de resultados e a diplomação, que é a fase pós-eleitoral. Então, o processo eleitoral compreende tudo isso. E o coração do direito eleitoral, o tema-chave do direito eleitoral, é o tema da elegibilidade. Então, o tema mais importante. E o modo como o TSE respondeu à consulta, ao meu ver, foi um modo que podemos chamar em direito hoje de moralismo no direito. Foi, digamos, uma frustração de regras jurídicas, de regras constitucionais, ao argumento de valores quase que supraconstitucionais, que não são admissíveis numa democracia constitucional como a nossa. As regras e os princípios devem ser aplicados, mas especialmente as regras constitucionais. Então, para a surpresa, o TSE ocasionou esta situação. E inúmeras candidaturas ficaram em suspenso até que o Supremo, por maioria, por um voto brilhante do ministro Gilmar Mendes, acompanhado do ministro recém-ingresso na corte, do Luiz Fux, definiram que seria inaplicável por força do artigo 16. Então, definiu-se uma situação que, para a ciência jurídica constitucional e para a ciência jurídica eleitoral, era tranquila. Mas o modo como a imprensa, os movimentos sociais, o modo como foi colocado, o emparedeamento do Congresso Nacional, foi uma lei que não foi discutida, não obteve pareceres. Foi uma lei que, ao chegar no Congresso, os parlamentares que eventualmente poderiam dizer algo a respeito, mesmo parlamentares que votaram no projeto de lei, estavam na situação de inegibilidade e sequer tocaram-se disso. Muitos que votaram, como em Santa Catarina o deputado João Pisolatti, votou no projeto de lei e em seguida, claro que eu não estou discutindo
Não cabe um parlamentar votar no seu interesse próprio. Mas isso só demonstra como não foi refletido sobre o assunto dentro do Congresso Nacional. A opinião pública foi tomada de tamanho passionalismo e tamanha irreflexão que não refletiram sobre o que estava a ocorrer com garantias fundamentais, com direitos fundamentais, como era a questão do artigo 16. Então, a consequência que há para a eleição de 2010 é que não se aplica esta lei. E os candidatos, como é o caso do Ronaldo Cunha Lima, né, de João Pessoa, que teve o barramento de sua candidatura baseado na lei ficha limpa, como ela não é aplicável à eleição de 2010, então esta situação de impedimento desaparece e ele poderá ser diplomado e exercer o seu cargo público, o seu mandato popular, conforme a conquista das urnas em 2010. Essa decisão, ela vai interferir nas eleições de 2012 ou ainda vamos ter muita polêmica ao longo do próximo ano eletivo? Este é um ponto assim, embora os ministros que se pronunciaram no Supremo Tribunal Federal, em seus votos, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello, embora a decisão final, o dispositivo da decisão tenha se pronunciado apenas a partir de uma exegese do artigo 16, ou seja, aplica-se ou não esta lei na eleição de 2010, muitas outras questões, creio, até mais importantes que a aplicação ou não em 2010, ficarão para 2012. Penso eu que a lei, nesse aspecto, a sua aplicação retroativa a decisões já julgadas anteriormente, ou a fatos que ocorreram antes da emergência dessa lei, elas encontram impossibilidade jurídica no princípio da garantia da irretroatividade das leis. Outra questão muito importante mesmo, a ser decidida para o ano de 2012 pelo Supremo, é relativa ao princípio da presunção de inocência. E o que ocorre? A lei, ela prevê, numa das hipóteses, que aqueles que foram condenados em ações criminais ou em ações de improbidade, né, em nível recursal, foram condenados por colegiado em tribunal, já a partir daquele momento emergeria uma situação de inegibilidade, ainda que não tivesse havido o trânsito em julgado. Então, ao meu sentir, nas questões penais em especial, esse dispositivo da lei violaria dois dispositivos constitucionais. Uma, a presunção de inocência, que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Isso é uma grande conquista do direito constitucional contemporâneo, mas também a regra, ao meu sentir, mais importante e violada, não é nem a presunção de inocência. É a do artigo 15, inciso 3º da Constituição, o 4º, que diz que a suspensão dos direitos políticos só se dá com o trânsito em julgado. Ora, direitos políticos são um núcleo de liberdades muito maior e compreende-se nelas a liberdade de receber votos. Ora, se para eu suspender ou mais eu tenho que ter o trânsito em julgado, como que para suspender ou menos só bastaria uma decisão colegiada? Então, penso que, nesse particular aspecto, a lei ficha limpa, ela contrasta com a regra constitucional da exigência de trânsito em julgado para a suspensão de direitos políticos. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A Perfumes e Companhia completa 7 anos e quer presentear você com ofertas pra lá de aromáticas. O DV 100 ml de 55 por R$ 39,99. Gabriela Sabatini de 99 por R$ 49,90. Animale masculino de 148 por R$ 118. Perfumes e Companhia, 7 anos com você. Etão de Manaíra Empresarial Kadoshi. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residência. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residência, tudo ao seu alcance.
isso aí, estamos de volta com o programa Café com Direito. E aqui muito honrada na presença do professor Luiz Alberto Davi Araújo, que irá falar sobre um tema muito interessante para vocês, que eu tenho certeza que interessa a todo cidadão brasileiro, né? E a gente não tem como não perguntar ao professor. Primeiro, é uma honra, professor, estar na sua presença. Eu gostaria de dizer diretamente para o senhor. E segundo, perguntar por que a Constituição brasileira, ela protegeu direito com uma privacidade à imagem do cidadão. E segundo, já fazendo um complemento, se respeita esse direito aqui hoje em dia no Brasil, na questão contemporânea? Bem, primeiro a ideia da Constituição foi proteger um bem que estava muito ameaçado, né? Estava e está muito ameaçado. Está muito ameaçado pela tecnologia, quer dizer, a vida privada, a imagem, não é? A intimidade das pessoas. Ela pode ser recolhida por uma fotografia, por uma imagem e pode ser transmitida para a internet e nós vamos ter uma violação se este recolhimento da imagem foi indevido de uma maneira absurda. É um dano quase que incomensurável. Como conseguir reparar um dano de uma divulgação indevida da imagem ou de um fato pessoal? Quer dizer, então a Constituição de 88 o que ela fez? Ela tratou de proteger isto. E protegeu como? Protegeu no inciso 10º do artigo 5º, garantindo a imagem, a honra, a vida privada das pessoas. Que conteúdo tem isso? São os direitos da personalidade que são protegidos como decorrência do direito à vida. Esses direitos receberam este tratamento, e ali a Constituição já diz que tem direito à indenização por dano moral e por dano material, ou seja, a Constituição protege os prejuízos financeiros, materiais causados e protege também a integridade física, a integridade mental do indivíduo, com o dano moral. Então há uma reparação completa assegurada ao indivíduo. Por que ela tratou da imagem, aliás, da vida privada e da intimidade? São coisas que poderiam ser tratadas com a palavra privacidade, por exemplo. A palavra privacidade poderia compreender os dois termos. Ela prefere tratar de um e de outro, para deixar bem claro que esses dois bens estão protegidos, tanto a vida privada e a intimidade. Se nós perguntarmos se há uma diferença, inegável que há. A vida privada é um contato mais forte com o social, a intimidade é um contato mais forte com o eu, para dentro. Não é? O professor Renan Lotufo, da PUC de São Paulo, ele dá um exemplo até muito interessante. Quando as moças vão a uma loja de lingerie, elas vão a uma loja de roupa íntima, não de roupa privada, porque elas vão comprar algo mais perto do seu corpo. A intimidade é o círculo mais próximo, a vida privada é o círculo mais distante. Ambas estão protegidas. Vamos pegar um exemplo. Se eu disser a vocês que vou contar uma coisa da minha intimidade para vocês, vocês vão dizer, olha, professor, pode contar, isso fica entre o nosso programa e ninguém mais fica sabendo. E eu vou dizer, olha, tenho conta bancária no Banco X. Vocês vão dizer, mas que intimidade é essa? Não é intimidade nenhuma. A gente achou que era uma coisa mais picante, tivesse um dado mais... Não, esta, na verdade, não é intimidade, é vida privada. As relações bancárias fazem parte da vida privada. Agora, meus medos, minhas crenças, meus temores, essas ficam no campo da intimidade. Mas ambas estão protegidas e a Constituição garante as duas. Garante também um outro bem importante. Depois nós vamos falar como o brasileiro trata desses bens, né? Que é a imagem. Antes de entrar na imagem, eu acho que talvez precisássemos falar um pouquinho de como o brasileiro cuida da sua intimidade. Nós somos um povo de coração muito aberto, nós somos sorridentes, não é? Nós nos tocamos muito. Não é? O brasileiro se abraça, se beija, se pega. Não é? É muito comum você encontrar alguém, como vai, querido, abraça, pega a mão, pega, né? Isso não é comum em outros povos. Então este conceito de privacidade e de intimidade passa pelo toque do corpo. Para certos países, por exemplo, os países nórdicos, não é comum alguém pegar, oi, como vai, apertar a bochecha, não é? Nós somos desse jeito, nós nos abraçamos, nos beijamos. Não é sempre assim. Então este dado é um dado que caracteriza um pouco a privacidade e a intimidade no Brasil. O que não quer dizer que nós desrespeitemos outros valores, mas o tratamento nós levamos logo as nossas visitas para as nossas casas, é muito comum.
Você diz, vai almoçar lá em casa hoje, vai jantar lá em casa hoje. A nossa casa é mais aberta do que a casa de um norte-americano, do que a casa, por exemplo, de um dinamarquês, ou de um sueco, ou de um finlandês. Então, essas características montam um pouco a nossa cultura, não é? A mulher brasileira, quando vai à praia, ela vai com um determinado perfil. A mulher norte-americana, ela já vai com outro tipo de roupa para se despir e ficar só de biquíni ou de maiô na praia. A brasileira já vai, raramente ela põe uma saidinha de banho. Tudo isso mostra um pouco como nós tratamos com a privacidade, como nós tratamos com a intimidade. Mas é o nosso jeito, né? Nós somos um povo assim e somos muito orgulhosos disso, é muito bonito. É melhor se abraçar demais e se beijar demais do que se abraçar e se beijar de menos. Então essa é uma característica do nosso povo. Quanto à imagem, nós podemos dizer que há dois tipos de imagem. A Constituição protege a imagem de dois jeitos. Uma imagem que a gente pode falar de retrato físico, não é? A Sheila tem uma bela imagem. As pessoas têm uma bela imagem. Que imagem nós estamos falando? Nós estamos falando das características físicas. Esse tipo de imagem, que a gente pode chamar de imagem retrato, ela pode ser identificada, por exemplo, a partir de partes do corpo. Eu posso ter, por exemplo, identificar a imagem e cobrar a utilização indevida de uma imagem de uma mão, por exemplo. Imagine uma modelo de esmaltes. Esta modelo de esmaltes não precisa ter um rosto bonito. Nem o rosto precisa aparecer num comercial. Basta que a mão apareça. E se a mão puder ser identificada, isto é a imagem dela. A voz, não é? Há narizes famosíssimos no cinema, queixos famosíssimos no cinema. Então, todas essas partes compõem a imagem. Esta imagem que é a imagem retrato. Existe uma imagem que não é uma imagem protegida. O professor Barroso deu um exemplo hoje, não é? Das pessoas famosas. Nós vamos ter um seminário aqui no nosso encontro, né? O professor Manuel vai falar um pouco sobre isso. Essa intimidade ou essa privacidade dessas pessoas famosas tem um campo em que ela está exposta ao público. Da mesma maneira que os fatos históricos. Por exemplo, imagine que um presidente da República não possa proibir a fotografia dele num livro de história. Fotografia dos presidentes da República. Eu não quero a minha imagem estar protegida. Ele não pode. A pessoa que é procurada criminalmente não pode dizer, não quero minha foto na delegacia. Quer dizer, então essas imagens não são protegidas, não é? Mas normalmente a imagem é protegida. Existe uma outra imagem que não tem nada a ver com esta imagem física, que é a imagem que nós podemos chamar atributo, que é uma imagem construída. A sua imagem de jornalista, a sua imagem de jurista, a minha imagem de professor, a imagem do chefe de família, a imagem do advogado, que não tem nada a ver com o físico, mas tem com algo construído para obter determinado lucro ou produto. Isso atinge os produtos também. Uma empresa tem uma imagem, um produto tem uma imagem. Não é? Pode ser uma imagem boa, pode ser uma imagem ruim, pode ser uma imagem abalável, inabalável. Não é? Nós conhecemos imagens tão fortes de produtos que muitas vezes você pede pela marca, não pelo produto. Não é? Os exemplos são todos já conhecidos. Então, o que importa é mostrar que a Constituição Federal garantiu esses bens todos. E lá no artigo 5º, no inciso 5º, ela garante o que se chama de dano à imagem. Nesse caso, ela assegura o direito de resposta, portanto nós estamos falando de violações pela mídia, assegura o direito de resposta e assegura também um dano à imagem, o que significa que é possível recolher uma indenização a partir do abalo desta imagem. Aqui já não é mais a imagem retrato, a primeira que nós falamos, mas é a segunda imagem. Aquela imagem do pai de família, a imagem do profissional, a imagem do professor, a imagem do jogador de futebol, a imagem do cineasta, a imagem do professor, tanto faz. Essa imagem, se for tisnada, se for maculada pela mídia, ela gera também uma indenização. Então, são esses. Professor, não só lhe interrompendo, mas já querendo ampliar o seu conhecimento e do nosso telespectador. Mas a gente poderia incluir nesse rol a pessoa jurídica também como direito à proteção à imagem? Sem dúvida nenhuma. As pessoas jurídicas constroem as suas imagens. Elas gastam muitas vezes milhões e milhões em publicidade para construir uma imagem.
ou uma imagem de uma empresa jovem, de uma empresa sólida, de uma empresa moderna, de uma empresa conservadora, de uma empresa tradicional, não é? Hoje você tem empresas, por exemplo, abertas, que ainda mantém, se o produto, por exemplo, é farmacêutico, ela ainda mantém as velhas prateleiras das farmácias antigas, como forma de consolidar a sua imagem de um produto sólido, tradicional no mercado. Quer dizer, esse investimento é um investimento na imagem da empresa. Portanto, a pessoa jurídica também tem e o produto também tem. Há produtos construídos para serem jovens, há produtos construídos para serem um perfil mais agressivo de masculinidade. Quem não lembra, por exemplo, do comercial dos cigarros Marlboro, onde ele andava, então, derrubava o garrote e tal. Quer dizer, isso é vincular o cigarro a uma determinada figura construída para essa situação. É a imagem desse produto. Então nós vamos verificar uma série de situações que são realmente construídas e criadas para fortalecer essa imagem do produto, como existe a imagem da empresa. E como o senhor vinha falando antes, como o brasileiro, como o cidadão, ele consegue, diante dessa tecnologia toda, em nome da proteção à segurança da coletividade, por exemplo, com as câmeras de vídeo externa nas ruas públicas, até nos sites de internet, como a gente vai ser bem específico, no Google, né, que filma para mostrar de forma em benefício da coletividade de localização, de mapa, e, no entanto, a privacidade, seria esse o termo mesmo, privacidade do cidadão brasileiro, ele fica completamente à mostra. Como o brasileiro se protege, já que tem uma Constituição que lhe garante isso, diante de uma empresa tão grande e poderosa como a que nós temos aí, que estamos enfrentando? O brasileiro ainda não exerce muito esse direito. É uma pena, porque é um direito que ainda não chegou fortemente na nossa... Pelo esse jeito que eu expliquei um pouco no começo, não é? E nós acabamos sendo um pouco condescendentes com isso, né? Essas violações de privacidade, elas são cotidianas. Quer dizer, quando você liga para uma pizzaria para pedir uma pizza, o seu telefone cai num Bina, o Bina guarda o seu telefone, e quando você ligar a segunda vez, eles vão dizer: "Ô, dona Sheila, como vai a senhora? Tudo bem?" Como é que sabe que fui eu que liguei para a pizzaria? Não é? Quer dizer, ela armazenou um dado que ele não estava autorizado para armazenar. Quando você recebe uma carta: "Parabéns, sua assinatura foi renovada automaticamente." Mas como automaticamente? Quem deixou que ela renovasse? Não, nós já guardamos o seu cartão de crédito do ano passado. Quer dizer, isso tudo certamente são violações da privacidade. Não é? Quer dizer, e nós acabamos acomodando um pouco com isso, não é? Mas inegavelmente isto viola armazenar meus dados sem uma razão justa para isso, o meu número de cartão de crédito, a minha assinatura e tal, para propiciar uma eventual renovação, é quebra de privacidade. Quando o senhor mencionou que o brasileiro ele é muito negligente com esse seu direito específico, a gente poderia levar isso para o campo bem generalizado de que o brasileiro ele anda, como diz Bob, meio apático em relação ao direito? É um processo de cidadania, nós estamos construindo isso, acho, né? Nós estamos mudando um pouco, nós estamos tentando sair um pouco de um certo marasmo de cidadania para um pouco mais de ativismo e de combate. Isso começa a aparecer nas ações, na questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência, nas violações da privacidade, começa a ter uma reação. É um processo longo, não é? Mas ele já está se mexendo um pouco. Não é? Portanto, eu acho que nós temos esperança do brasileiro estar mais atento a esses direitos, a essas lesões. Não é? Muitas vezes as concessionárias de serviços públicos cobram tarifas e nós não reclamamos, ou quando reclamamos ninguém pega de volta esse dinheiro, ninguém reclama fortemente, mas eu acho que isso está mudando um pouco. O processo de cidadania está aumentando no Brasil, o que é bom para todos nós. É isso aí, eu agradeço a sua participação no programa Café com Direito, em nome do cidadão que não tem a oportunidade de estar aqui presente na sua conferência. Muito obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande. Espanha, obrigado.